Na aula de hoje você vai finalmente aprender como fazer uma introdução para a Polícia Penal Banca AOCP 2025. Por que, meu brother? Porque 2025 vai ser o ano da sua farda. Por que, minha brother? Porque 2025 vai ser o ano que você vai vestir a tão sonhada farda e que a gente vai mudar de vida. Fechou? Vem comigo, vamos começar aqui sem enrolação. Ó. O que você vai aprender nessa aula de hoje? Você vai aprender como fazer uma introdução perfeita, tá? Luiz, perfeita? Perfeita, brother. E te falo mais, perfeita e fácil. Perfeita e fácil ao ponto de que você, independentemente do nível seu de redação, se você estiver no nível iniciante, se você estiver no nível mediano e no nível bom, você, e mesmo assim você tem alguma dúvida, né? Então você não está no nível bom, né, meu parceiro? Então você vai aprender hoje como fazer uma introdução. Isso vai salvar sua vida, brother. Isso vai salvar sua vida. Só isso você já teria que dar o like aí, pô. E é independentemente do tema também, tá? Se cair tema concreto, se cair tema abstrato, independentemente do tema. Nessa aula de hoje, em 10 minutinhos, eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Duvida? E lembrando que eu vou colocar o exemplo, ó, na prática, tá? Na prática, na prática. Então vamos lá, ó. O que deve ter uma boa introdução para a gente já começar aqui a entender, né? Você não tem como fazer uma boa introdução se você não souber o que é uma boa introdução. Então toda boa introdução tem que ter três coisas só, meu parceiro. Três coisas. Ele tem que ter uma contextualização, a apresentação do tema e o roteiro. Então, o que você tem que ter em mente? Isso aqui é a estrutura básica do texto. A gente tem que a OCP, ela vai te cobrar um negócio chamado organização adequada dos parágrafos, tá? Que vai valer 8 pontos na sua nota. Nessa organização adequada dos parágrafos, você tem que saber que a introdução, ela tem que ter 3 períodos. Luiz, o que é período? 3 pontos finais, brother. Tem que ter no mínimo isso. E desses 3 pontos finais, você vai ter esse número 1, que é a contextualização. Você vai ter o número 2, que é a apresentação do tema, e o número 3, que é o roteiro do texto. Tá bom? Eu vou explicar cada uma dessas. E você tem que lembrar que você tem que fazer essas três coisas em aproximadamente quantas linhas? Em aproximadamente 5 a umas 7 linhas. Só isso. Só isso que você tem que fazer. Ah, Luiz, só isso? É só isso mesmo. Você vai ver que é fácil. Vem pra cá, ó. Então, o que é essa contextualização? Contextualização é que você vai jogar de fato, ó, como o próprio nome diz, ó, o contexto. Ó, como é que é fácil. Contextualização faz contexto. Ó, vocês falam que redação é difícil? É muito fácil. Aqui, galera, a ideia central é não começar a redação já falando o tema na lata. Tem muita gente que começa a primeira linha da redação apresentando um tema. Isso é errado, porra. Por que isso é errado? Pensa com a gente lá no dia a dia seu, que você tá lá. Imagina que você tá, sei lá, tá lá na balada, você vê a mulher lá que você quer pegar e tal. Você já vai chegar nela e já vai chegar, e aí, bora beijar? Não vai, porra. Por quê? Porque vai dar errado. A não ser que você é retardado mental. Aí você faz isso, né? Então você tem que chegar lá, você tem que primeiro dar uma olhada, depois você vai chegando com calma e bababá, bababá. Depois de alguma conversinha, aí, se ela tiver gostado de você e tal, aí você chega nela. É assim que funciona. Na redação, filho, é a mesma coisa. Você não vai chegar lá e já apresentar o tema na lata, não. Porque quem faz isso é quem não tem as manhas. E você tá assistindo a aula aqui, você vai ter as manhas, pô. Então a primeira coisa que a gente faz é um contexto. Eu vou mostrar isso na prática, tá? Mas o que pode ser um contexto? Contexto pode ser, sei lá, um conceito, pode ser uma ideia básica, pode ser um filme, se você souber um filme, né, aqueles repertórios socioculturais, pode ser também, ó, uma lei, uma legislação, né, vocês estão estudando aí direito, sempre tem alguma lei que tem algo a ver com o tema, vocês podem estudar tudo isso. Aí depois que você fez isso, aí você vai apresentar o tema, tá? Nessa apresentação do tema, faz Ctrl C, Ctrl V do que a banca pediu. Bom, tenta colocar aí o número máximo de informação que tem lá na sua folha de redação, né? Então a banca colocou lá o tema tal, o tema é grande, coloca a porra do tema grande. Porque se você, às vezes, você não coloca o tema todo, o que acaba acontecendo? Você acaba dando tangência ao tema. Porque às vezes o tema é gigante, ele tem dois vieses e você falou só de um. E aí você toma na tarraqueta. Você perde lá impertinência ao tema proposto, tá? Então toma cuidado, copie o máximo de informação que você puder sobre o tema e tenta repetir sempre o tema em todos os parágrafos. Depois de apresentar o tema, você vai fazer o roteiro do texto. O que é o roteiro do texto? Você vai me falar qual é a causa que você vai desenvolver no D1 e qual é a causa que você vai desenvolver no D2. Aí você pode me perguntar, ah, mas Luiz, aí que é foda, porque eu nunca sei o que eu vou falar no D1 e no D2. Meu brother, presta atenção aqui, ó. Fecha o X-vídeo, presta atenção no pai, presta atenção no tio. Você, em todas as suas redações, você vai culpar duas pessoas por todos os problemas que você tiver. Você vai culpar número um, governo. Governo tem culpa de tudo. Ah, Luiz, mas eu estou fazendo uma prova para o governo. Você vai criticar igual, filho. Confia no tio, eu vou te mostrar como. Se você pensa comigo aqui, se em cada redação você for ficar pensando em uma argumentação diferente, você vai demorar 2 horas, você vai demorar 3 horas para fazer a sua redação. E aí você faz a redação e não faz a prova. Ou então você fez a prova, chegou lá na redação, você não conseguiu fazer a redação toda, adiantou do quê? De nada, você tomou na tarraqueta.
Então você não pode brincar com sua aprovação, você tem que ter uma metodologia que de fato aprova. Você tem que tomar cuidado com o que dizer e você tem que tomar cuidado com o tempo que você vai fazer isso. Se você ficar pensando em uma redação diferente, uma argumentação diferente para cada redação que você fizer, você vai gastar mais de 2 horas para sua redação e você não vai dar conta de fazer. Entendeu isso? Coloque isso em sua mente, brother. Você não tem que simplesmente tirar uma nota boa em redação, não, meu parceiro. Além de tirar a nota boa, você tem que tirar uma nota boa em um determinado tempo. Luiz, qual é o tempo adequado? 1 hora é o ideal. Mas se você gastar até 1 hora e 20, 1 hora e meia, tá de boa também. Mas o tempo que você tem que buscar, 1 hora para redação, 1 hora e meia. E nessa 1 hora e meia você tem que tirar qual nota? Acima de 85 pontos. O ideal que eu falo para os alunos do curso é acima de 90, filho. Acima de 90, bom? Então, a gente vai culpar sempre aqui, ó, no D1, a gente vai culpar sempre governo, e no D2 a gente vai culpar a sociedade. Luiz, não sei como é que eu faço isso, velho. Eu vou te explicar agora, meu brother. Calma, 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 calma lá, calma. Como diz o Cariani, ó, calma, nós vamos chegar lá. Entendeu então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ó, introdução, tem que ter 3 elementos. Tem que ter a contextualização, eu nunca começo com o tema. Depois eu apresento o tema, e depois de fazer o contexto eu coloco o tema, e coloco o tema com o máximo de número de palavras que você conseguir. E depois você finaliza com o roteiro do texto. Você vai falar o que você vai falar no D1 e no D2. A gente sempre vai culpar quem? Governo e sociedade. Entendeu isso? Você tem que ter em mente que você tem que ter quantas linhas? 5 a 7 linhas. Fechou? Vamos aqui então entender os temas aqui do ACP, ó. Peguei um tema aqui de 2024, obstáculos para incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros. Imagina que esse foi o tema da sua prova. Você chegou lá para fazer da OCP lá no dia da sua polícia penal e o tema é esse. Óbvio que não vai ser, né? Porque já caiu aqui em 2024, o tema vai ser outro. Mas imagina que fosse. Vai, vamos viver um faz de conta aqui. Se fosse isso, como você ia começar seu texto? Dessa forma daqui. Você ia começar com contexto, depois o governo e depois sociedade. Luiz, como que eu faria isso? Ó? Eu vou fazer a primeira, vocês vão ver que a partir da primeira, todas as outras vão ficar fáceis. Então vamos lá. Ó. Primeiro aqui, ó. Vou colocar aqui de verde, tá? O meu contexto, ó. Meu contexto é esse daqui, ó. O lixo, tal, 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 tal. Eu vou ler isso aqui que vocês, tá? Eu só estou mostrando aqui o contexto. O que é o contexto? O contexto é uma ideia, o contexto é um conceito. Aqui, por exemplo, eu estou falando sobre a questão do lixo, ó. Bom? Tudo isso aqui, esse primeiro negócio de verde é o meu conceito. Vou apagar aqui para a gente conseguir ler. Ó. O lixo, principalmente quando observado sobre a ótica do descarte inadequado, é um dos grandes problemas da sociedade moderna, a qual é extremamente consumista. Olha só. Fala aí para mim se é difícil fazer isso. Comecem, o tema é, repara, o tema é descarte de lixo, descarte inadequado do lixo. Só que eu não começo falando do descarte do lixo. Eu pego o assunto, eu vou pegar o quê? O lixo. Vou falar que o lixo é um grande problema da sociedade moderna, porque a sociedade moderna é extremamente consumista. Olha só, isso é difícil, brother? Não, conceito. Aí aqui que vem a parte mais importante, ó. Aqui é a apresentação do tema. Então repara, eu te falei aqui que um lixo é um problema. E aí você vai continuar, ó. No entanto, apesar de serem visíveis os problemas acarretados por essa questão na contemporaneidade, na modernidade, tá? Usei umas palavrinhas difíceis aí só para mostrar que eu sei. Ainda há obstáculos para incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros. Isso aqui é o tema, concorda comigo? Ó? Separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros. Ó, esse aqui basicamente é o quê? Esse aqui é o meu tema. Repara o que eu fiz. Eu copiei o tema exatamente igual estava lá. Ó. Obstáculos para incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros. Eu peguei Ctrl C, Ctrl V, copiei e colei. Isso é difícil? Não. Ah, Luiz, eu posso acabar o meu parágrafo aí de introdução? Não, meu brother, você tem que continuar aí, né? O que você vai jogar aí para nós então? Ó? O fechamento do texto. Você tem aqui, ó, nesse sentido, é o meu conectorzinho. Ó. Nesse sentido, é importante analisar como a negligência do governo, ideia 1, e negligência da sociedade, ideia 2, contribuem com essa questão. Fechou. Essa é a sua introdução. Olha como é que é fácil. Então a gente começa falando lá alguma informação qualquer sobre o lixo, vai falar que o lixo é um grande problema na sociedade, blá blá blá, aí você dá aquela enrolada básica. Depois você apresenta o tema, do jeito que a banca colocou. E depois você faz o roteiro. E isso é causado por causa da negligência governamental e por causa da sociedade. O corretor já vai saber que no D1 você vai falar de governo, no D2 você vai falar de sociedade. É fácil. Vocês falam que é difícil. É fácil. É fácil, pô. Se você tiver um método, tudo fica fácil. Bom. Luiz, ainda nem entendi mais ou menos. Vamos passar mais um tema aqui, ó. Você tem esse tema aqui também da OCP, da Polícia Judicial, ó. Caminhos para incorporar atividades físicas à rotina dos brasileiros. Ó, beleza.
Vamos pensar, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Aí aqui a gente vai colocar o contexto, depois apresentar o tema e depois colocar aqui o roteiro do meu texto, tá bom? Então, ó como é que eu comecei esse daqui, ó. A saúde é um direito constitucional garantido a todos os brasileiros e estrangeiros residentes do país, necessária para a promoção do bem-estar social e da dignidade da pessoa humana. Opa, humano não, pô, é humana, humana. Aqui, ó. Cuidado com a concordância. Você cometeu um erro desse aqui na sua redação, perdeu um ponto, tá? Lá na gramática, um ponto. Cada desvio gramatical, um ponto. Tá bom? Mas repara só, o tema é sobre a questão da atividade física. Atividade física é a rotina dos brasileiros. E eu não começo falando de atividade física, eu começo falando de saúde, porque atividade física tem a ver com saúde. Então, ó, coloquei aqui o meu contextozinho, vou aqui, ó, coloco o conectorzinho no entanto, ó, tá vendo que é exatamente igual a outra que a gente já fez, ó. No entanto, apesar desses preceitos, ainda há na sociedade brasileira desafios para incorporar atividades físicas à rotina diária dos brasileiros. Essa parte aqui de azul, ó, esse azul aqui é o quê? Fala aí pra mim. Esse azul aqui, pra mim, é o tema. Olha aí, fala que isso é difícil. Você faz uma afirmação qualquer, você já está estudando lá direito constitucional, você tem que fazer para sua prova. Você já coloca lá, o de saúde é um direito constitucional, pá, 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 pum. No entanto, apesar desses preceitos, existem desafios. Coloca o tema. E vocês falam que é difícil. É fácil, pô, você só precisa de um método. Aí, ó, continuando, você faz o roteiro do texto, ó. Nesse sentido, os mesmos conectores, ó, mesmos conectores. É importante analisar como a negligência do governo e da sociedade contribuem com essa questão. Pronto, fechou. Isso é uma redação dissertativa. Fala pra mim que é difícil fazer a introdução depois disso. Fala aí pra mim. E aí, na moral, se você não deu um like nesse vídeo até agora, se você não deu um like, você não fez um comentário aí que a aula tá massa, porra, velho, me ajuda, caralho. Eu tô aqui, ó, fazendo aulão gratuito aqui pra vocês, te ajudando aqui, velho. Bora junto, porra. Vamos lá, vamos regaçar. Ah, Luiz, e se for um tema, outro tema? Não sei ainda. Olha esse daqui, ó, vamos fazer mais. A gente tem que fazer mais dois temas aqui ainda, ó. Desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro. Tema da Polícia Militar do Distrito Federal. Vai fazer exatamente a mesma coisa, brother, ó. Vamos lá, vou ir mais rápido agora para a aula não ficar longa, tá? A segurança é um direito constitucional garantido a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Peguei a mesma coisa dessa outra que eu já tinha feito. Por quê? Porque o tema é parecido. Ó, aí você vai, continua, ó. No entanto, vou apresentar o tema, ó. No entanto, apesar desses preceitos, ainda há na sociedade brasileira desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro. Aí aqui vocês têm outro problema, ó. Qual foi o probleminha que eu coloquei aqui no slide? Vamos ver se vocês estão atentos, vamos ver se vocês sabem redação mesmo. Ó, você tem, ó, apesar desses preceitos, ainda há na sociedade brasileira desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro. O que que ficou aqui, ó? Ficou a repetição de brasileira e brasileiro, tá bom? Quando você faz essa repetição aqui, você vai perder ponto onde? Você vai perder ponto em propriedade vocabular, tá? Luiz, como que eu corrijo isso? Você vai lá e tira, brother, a palavra brasileira aqui de cima, ó. E aí você coloca o tema exatamente igual. Depois você vai lá e continua. Nesse sentido, é importante analisar como a negligência do governo e da sociedade contribuem com essa questão. Pronto, fechei. Tá vendo que é fácil? Vamos à saideira, ó. Saideira. Polícia Científica, AOCP, 2023, ó. Desafios para proteger os dados pessoais dos brasileiros da internet. Esse aqui eu acho já um pouco mais difícil, né? Porque aqui a gente às vezes nem sabe o que é dado pessoal, nunca estudou essa questão de atualidades, então, dependendo do tema, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas você pode ser simplista, não precisa ser muito difícil, não. Tá vendo que a gente fala aqui de internet? Todo mundo sabe o que é internet. Você sabe o que é internet. Você tá vendo essa aula pela internet. Então a gente começa falando sobre o que no meu contexto? Internet, pô. Internet. Então você começa assim, ó. A rede mundial de computadores, isso é a mesma coisa que internet, tá? Só usei uma palavra mais difícil. Surgida no fim do século XX e democratizada no início do século XXI. O que, que eu tô fazendo aqui, ó? Enrolando. Por que, que eu tô enrolando? Porque, meu brother, minha introdução tem que ter de 5 a 7 linhas. Então você não pode falar as coisas na lata, não. Você tem que ter a capacidade de enrolar. Isso mostra para o meu corretor também que eu tenho um conhecimento, né? Eu sei que a internet surgiu lá em 1969. Se eu estiver errado é por pouca coisa, tá? Foi por aí. Eu sei que ela foi democratizada nos lares, principalmente brasileiros, lá depois dos anos de 2005 a 2010, mais ou menos. E hoje eu sei que mais de 80% da população do país tem acesso à internet de alguma forma. Bom, então eu sei que ela foi democratizada. O que é democratizar? Democratizar é todo mundo ter acesso. Então, ó, a rede mundial de computadores, e o que que eu vou falar? Ó, trouxe aqui, ó, cadê? Trouxe inúmeros avanços em relação à qualidade de vida da população mundial. Eu precisava desse mundial aqui? Não, poderia falar só de população. Por que eu coloquei mundial? Porque eu quis. Se eu tirasse, não tem problema não. Aí, ó, você continua o mesmo conector.
No entanto, apesar desses benefícios, tal tecnologia também trouxe desafios para proteger os dados pessoais dos brasileiros na internet. O que que é isso aqui? O tema. É a mesma estrutura, é a mesma coisa, tá vendo? Aí você vai, ó, nesse sentido, é importante analisar como a negligência do governo e da sociedade contribui com essa questão. Fechou. Pronto. É isso aí. Isso é uma introdução para a OCP. Repara que eu peguei vários temas da OCP, temas passados, e fiz a introdução. É só isso, brother. É só isso. A introdução de um texto, independentemente do seu tema, você vai fazer a mesma coisa. E aí, qual que é o massa? Se você está fazendo a mesma coisa sempre, você vai treinar essa coisa 1000 vezes. Lembra lá do que o Bruce Lee falava, velho? Não sei se é o Bruce Lee, não, tô inventando. Mas ele falava: eu não tenho medo de um cara que sabe 1000 golpes. Eu tenho medo de um cara que treinou um golpe 1000 vezes. Qual a diferença disso aí? Pega a visão, meu brother. Se você ficar tentando fazer a cada texto uma introdução diferente, você não vai ser especialista em introdução. Porque você tem várias coisas diferentes, não vai ter boa em nenhuma. Agora, você pega uma mesma introdução e trabalha ela incansavelmente várias e várias vezes, você fica especialista nisso, você vai gastar menos tempo e aí você pode desenvolver o texto muito mais. Você tem que usar sua cabeça, meu brother, você tem que usar sua cabeça. Não faça a redação de qualquer jeito e não trate a redação de qualquer jeito. A redação vale 60% ou 50% da sua nota total. Não brinque com redação. Então, se você está nessa pegada de não brincar com redação, se você quer de fato vestir a farda, eu trouxe aqui, ó, uma tarefa para você, meu brother. Uma tarefa. É tarefinha, tarefa, igual a gente faz o para casa lá quando a gente estava no ensino fundamental. Qual que é a tarefa, ó? Quero que você pega essa aula e faz um teste aqui com os seguintes temas. Porque você sabe, não adianta nada você sentar a bunda nessa cadeira aí e achar que você está aprendendo a fazer redação. Redação você só aprende como? Redação você aprende fazendo. Não tira da sua cabeça que se você assistir lá 20 videoaulas, você vai aprender a fazer redação. Não é assim. Você tem que pegar a videoaula para conseguir entender mais rápido e depois você tem que treinar, brother. Não adianta, você tem que treinar. Não se sabote, tá? Então, ó, eu quero que você pegue esses 3 temas. Ó, peguei o tema aqui, ó, o último tema da PPMG, lá de 2022, a prova, tá? O edital de 2021, mais a prova de 2022, que fala assim, ó, a arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? Eu quero que você fale com isso aqui. Qual que vai ser a dificuldade sua nesse daqui, que eu já sei qual que vai ser a dificuldade. Repara que nos temas anteriores eu já tinha aqui na minha introdução uma situação problema, no meu tema, desafios. Então, desafio eu tenho que falar desafio 1, desafio 2. Aqui eu tenho, ó, desafios, desafio 1, desafio 2. Aqui eu tenho caminhos para incorporar atividades físicas, ó. Repara só, você vai fazer nesses temas a mesma coisa daqui. Nesse tipo de tema, você tem que tomar absurdamente muito cuidado, porque apesar de o tema ser caminho, você não deve fazer na sua redação, nos desenvolvimentos, mostrando os caminhos. Você vai transformar para desafio. Todo o seu tema, você transforma o tema em uma situação problema, tá bom? Tem que sempre fazer isso. Você não vai falar dos caminhos para resolver, porque se você fala de caminho, você está dando solução. E você não quer dar solução antes de explicar a causa do problema. Toma cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, nesse daqui, ó. A arte pode exercer um papel importante na socialização? Você pode começar falando lá que a arte sobre a importância da arte, falar sobre a importância da cultura. Você fala, a cultura é uma coisa muito importante, blá 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 blá. Você pode falar da Constituição Federal, por exemplo, que tem os preceitos da cultura lá que você já está estudando. Aí depois você vai falar que, no entanto, apesar da importância da cultura, ainda existe o quê? Existe desafios para garantir que a arte, ó, que a arte acabe contribuindo para a socialização e promoção dos direitos humanos. E aí você fala que o desafio desse é feito pelo governo e pela sociedade. Tá, beleza, que eu entreguei para vocês a redação de graça, né? Então, esse aqui você já fez, já está feito. Mas tenta fazer lá escrito. Pega isso aqui que eu falei, transforma isso aqui que eu falei lá no tema. Aí você vai fazer a mesma coisa agora nesses dois, ó. Como combater a violência contra crianças e adolescentes no Brasil? Né? E novamente, você não vai falar de como combater, não, tá? Toma cuidado com isso. Você vai transformar isso aqui numa situação problema. Eu peguei uma pergunta, você tem que transformar isso aí numa situação problema. Sempre assim, tá bom? E o terceiro, o culto aos deveres e aos valores, deveres e ética para o alcance de uma sociedade melhor. Você vai transformar todos esses temas em uma situação problema e vai fazer uma introdução para mim aí da AOCP. Bom? Luiz, e onde que eu vou mandar essa redação? Seu coração, brother. Né? Você vai fazer isso só para você testar, obviamente. Mas se você quiser, de fato, um acompanhamento de perto e tal, 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 eu faço correções de redação, tá? Você tem o link do meu WhatsApp aqui, você tem o meu Instagram aqui embaixo, me manda mensagem, já começa a treinar agora, brother. Vamos corrigir essa redação e vamos atrás. Você tem que se lembrar que a melhor hora para você se preparar foi ontem, brother.
Porque redação não é uma coisa fácil, tá? Redação é difícil e requer prática. Se você esperar o edital sair para você tentar fazer redação, talvez chegue lá e você não consiga fazer a melhor redação que você poderia ter feito. E aí imagina que sua reprovação é justamente por causa da redação. Redação é 50% da nota, meu parceiro. Redação é 50% da nota. Ela é classificatória. Quanto mais próximo de 100 você tirar, mais chance você tem de vestir a farda. Então, se você de fato sonha em vestir a farda, não brinque com o seu sonho, brother. Não brinque com o seu sonho. Fechou? Então, ó, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Clica no curtir aqui embaixo. Compartilha esse vídeo aí com o seu brother que precisa aprender redação, a introdução certinha. E ó, força guerreiro, força guerreira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Até mais.